Meus irmãos, a todos, a paz do Senhor Jesus. O texto da nossa meditação hoje encontra-se em Mateus, no capítulo 8, e vamos ler do versículo 1 até ao 3. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 8, 1 a 3. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O texto que acabámos de ler fala-nos de um homem que tinha uma doença chamada lepra. Ele era leproso. A lepra era uma doença terrível e naquela época praticamente incurável. Logo, quem a apanhasse estava condenado. Além disso, esta doença provoca insensibilidade e desfigura as pessoas. Por exemplo, em questão da insensibilidade, se uma pessoa tivesse lepra, por exemplo, numa mão, e se cortasse, ela não sentiria que estava cortada. Ou se estivesse perto do fogo, alguém encostasse algo quente às suas mãos, não iria sentir. Então esta doença provoca insensibilidade. Na localidade onde passei a minha infância e a juventude, havia um leproso. E na verdade é uma doença que mexe connosco, que nos afeta. Não é algo que nos queiramos lembrar ao ver um leproso. Como viviam os leprosos naquele tempo? A grande maioria vivia em isolamento. Não se chegavam às outras pessoas por causa do contágio, porque era uma doença extremamente contagiosa. Os leprosos tinham de se anunciar à medida que caminhavam para as pessoas se afastarem. Poucos eram aqueles que conviviam com pessoas. A palavra de Deus refere-nos um leproso que ainda convivia, porque a sua doença, a sua lepra, ainda não estava, de certeza, num grau muito avançado, que era o Naamã, aquele que foi ter com o profeta Eliseu e foi curado pelo Senhor. Os leprosos viviam desamparados, desprezados, sem poder receber o amor dos seus entes queridos. Muitos viviam do favor e esmolas das pessoas, geralmente bens alimentares que colocavam perto de onde os leprosos moravam, que eram locais isolados, por vezes grutas até. Ninguém podia fazer nada para resolver esta situação. Não havia solução humana para estas pessoas. Esta era a situação dramática deste homem. Não havia solução humana para ele, sabia que ia morrer. Mas ele descobriu uma verdade. Jesus tinha a solução para ele. Jesus podia salvá-lo. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Foi ter com Jesus. Podemos imaginar a multidão que seguia a Jesus a afastar-se com medo do contágio. A palavra diz que ele atirou-se aos pés de Jesus e adorou. Jesus aceitou a sua adoração, pois ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia. O leproso, conforme lemos, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, podes tornar-me limpo. Aconteceu algo que surpreendeu todos. Jesus fez o impensável e aquilo que era impossível para um homem. O que nenhum religioso, o que nenhum fariseu, levita ou mesmo sacerdote faria, porque nada podiam fazer e nada tinham para oferecer. Jesus fez.
Jesus estendeu a sua mão, tocou no leproso e curou-o. Jesus estendeu a sua mão, tocou no problema, tocou na lepra e libertou aquele homem, dando-lhe vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Na palavra de Deus, a lepra simboliza o pecado e aquilo que o pecado faz ao homem. O pecado tem tornado o homem insensível. Podemos perguntar, insensível a quê? Insensível à voz de Deus, aos valores eternos de Deus, insensível até ao seu próximo. Nunca o homem foi tão egoísta, tão soberbo. Quantas vezes vemos como não se olha a meios para atingir os fins? Magoa-se o outro sem pensar duas vezes para atingir-se os objetivos. Tudo isto não nos surpreende, pois como a palavra diz profeticamente, o amor de muitos nos tempos em que vivemos tem esfriado. Os laços familiares e o amor da família têm-se enfraquecido e em muitos lares até perdido. Como consequência disso tudo, o ser humano vive em sofrimento, isolado muitas vezes, sem amor, frustrado, porque descobre que luta para alcançar objetivos que não lhe trazem satisfação. O livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1, alerta para essa situação. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Quantos jovens perdem-se, pois procuram satisfação em tantas coisas, por vezes até em coisas que os destroem. É um triste quadro. Qual é a solução? Como mudar este quadro? Humanamente não há solução para isto. Mas hoje nós estamos aqui para anunciar uma verdade. A mesma verdade que este homem leproso descobriu há cerca de 2000 anos atrás. A verdade é esta. Jesus tem a solução. Bendito seja o seu nome. Jesus tem a solução e hoje Ele está pronto a estender a sua mão e tocar no seu problema. Jesus não tem em conta o seu estado, como chegou até aqui neste dia. Ele quer agir no seu viver. Ele quer mudar a sua vida. Ninguém atentou ou socorreu aquele homem. Só um atentou para aquele homem, leproso, e trouxe a solução à sua vida. Foi Jesus. Jesus conhece-nos. Jesus conhece-o. Ele quer estender a sua mão para si, quer curá-lo, quer libertá-lo do pecado e dar-lhe a salvação eterna. Só tem de fazer o que este homem leproso fez. Ele prostrou-se aos pés de Jesus, reconheceu que só Ele o podia salvar. Entendeu que só Jesus era digno de ser adorado, pois Jesus é o Senhor da vida. Abra o seu coração. Abra o seu coração a Jesus, não a uma religião, não ao homem que nada pode fazer, mas a Jesus que o ama verdadeiramente, que deu a vida por si e que tem todo o poder para mudar totalmente a sua vida. Muitos já têm experimentado o agir de Jesus nas suas vidas e não se arrependeram. Jesus é o Senhor da vida. Aceite hoje a salvação, aceite hoje a vida que Jesus lhe oferece.
Que a paz de Jesus seja com todos.